Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre. Hoje a gente vai conhecer, né? Na verdade, sobre a Bíblia Sagrada, nossa espada, né? O senhor estava aqui quando eu dei aula sobre a armadura do cristão, certo? O senhor viu lá o capacete, a couraça, os pés, né? Que simboliza o ID, o capacete, o escudo, né? O escudo, que é a nossa fé. Escudos para quê? Para que a gente possa se defender. E existe também, como em uma guerra, né, no soldado, uma arma, né? A gente precisa ter uma arma para atacar. Sim, as armas de defesa e as armas de ataque. E a gente viu que só tinha uma arma de ataque lá, né? Tinha diversas armas de defesa e somente uma arma de ataque, que no caso era a Bíblia Sagrada. Sagrada, nossa arma espiritual, certo? Para que serve a Bíblia? A Bíblia serve para nos orientar. A Bíblia serve para nos mapear. Antigamente existiam os mapas físicos, aqueles de papelão, aqueles folderzinhos, né? Esses aí são os mapas físicos. E existe também até mesmo o mapa digital. Hoje, para você querer chegar, por exemplo, em algum lugar, tem gente que usa mapa até no shopping. Tem gente que usa GPS até no shopping para chegar em alguma loja. Tem o Waze, Google Maps, né? Tem vários sites aí, aplicativos. O Uber, quando chega lá, tem um mapa, né, que ele segue. O mapa físico vai nos orientar também a chegar a algum lugar. O mapa digital vai nos ajudar também a chegar em algum destino, em algum canto que a gente queira ir. Entendeu? Até cidade pequena, cidade grande, a gente sempre usa, certo? Um GPS, um Waze, para quando a gente quer chegar em algum lugar no próprio Uber. E trazendo isso para um lado espiritual, a gente tem um mapa de um cristão. O mapa de um cristão é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o mapa, qual que é a definição de um mapa? Para que serve o mapa? O mapa serve para nós descobrirmos a rota de um determinado percurso a ser realizado, ou descobrir onde nos encontramos caso estamos perdidos. Quando nós estamos perdidos, geralmente a gente tem que ir lá no mapa, né? Lá no mapa, ver onde a gente está, lá no aplicativo, no celular, procurar a localização para ver onde a gente está, certo? E espiritualmente, quando nós estamos perdidos, seja pelos vícios, pelas trevas, nós temos que procurar um mapa que irá nos ajudar a vencer aquela tribulação. Seja vício na bebida, vício nas drogas, e que irá nos salvar, porque a Bíblia ela é um mapa espiritual, é um mapa da salvação, certo? De Gênesis a Apocalipse, é um mapa da salvação. E a Bíblia é o livro mais importante de toda a história da humanidade. Você pode ver que é tão espiritual o negócio que quantos governos, né? Quantos ciladas, quantas pessoas já não tentaram tirar esse livro aqui, reescrever, né? Recentemente a gente até viu aí uma cantora, né, que disse que era para reescrever a Bíblia, porque a Bíblia continha conteúdos supostamente odiosos, né? Porque apesar de ser um livro, e eu digo assim, porque isso aqui não é só um livro, é o livro do livro, certo? É um livro espiritual, um livro sagrado. Na própria Bíblia já diz, a Bíblia sagrada, certo? Ou seja, é um livro espiritual, é um livro sagrado. Não é só um simples livro que você abre, lê. Antes de você ler a Bíblia, você tem que o quê? Orar, meditar, que a gente vai já ver isso aqui lá pra frente. Tem um slidezinho que a gente vai já ver o que nós temos que fazer antes de começar a nossa leitura bíblica, certo? Mas, assim, é um livro que é muito atacado e que para chegar hoje aqui nesse altar, nesse lugar aqui, teve que passar por muitas tribulações. Quantas pessoas já não morreram? Quantas pessoas já tiveram que dar a sua vida pela Bíblia Sagrada? A Alemanha viveu em um regime nazista, certo? Um regime onde tinha ali um ditador, um terrorista chamado Adolf Hitler, e uma das primeiras coisas que Hitler fez foi mandar entrar em bibliotecas para caçar a Bíblia Sagrada, para queimar. A gente vê que isso aqui é tão espiritual e tão sagrado que não há nenhum livro que foi perseguido, caluniado, atacado quanto a Bíblia Sagrada. Outra coisa também que é bem interessante de abordar aqui, de ressaltar aqui, que é o seguinte: Deus ele poderia ter usado vários meios de comunicação. Deus poderia simplesmente mandar um homem aqui para pregar o evangelho, assim como Jesus fez, assim como Deus enviou Jesus aqui para essa terra, certo? Para salvar a nossa humanidade. Ele poderia muito bem ter ali, não ter feito esse livro aqui, ele poderia muito bem ter, pelo próprio Jesus, ter como ele fez, certo? Que era pregar o evangelho, e aí o evangelho ia se espalhando de pessoa para pessoa, mas
com certeza ia ter ali algum deslize, né? Com certeza ia ter alguma tirada de vírgula, né? Porque se com a Bíblia Sagrada em nossas mãos, a gente vê que tem pessoas que distorcem o evangelho, querem tirar a Bíblia de contexto, certo? Imagine se não tivesse uma mensagem escrita, espiritual pra gente, entendeu? Então ele poderia ter usado vários meios de comunicação para pregar o evangelho, mas não. Ele escolheu uma forma simples, que foi inspirar homens a escrever um livro especial, que foi a Bíblia Sagrada. Você pode estar perguntando, por que Deus inspirou homens para escrever esse livro aqui? Por que Deus não enviou um anjo, comunicou cristãos diretamente para comunicar outras pessoas sobre o evangelho? Porque Deus nos criou como seres comunicadores. Deus nos criou como seres comunicadores. Por isso que ele inspirou homens para escrever esse livro aqui especial. Se a gente tem um livro aqui escrito, com tudo muito claro aqui pra gente, ainda tem pessoas que distorcem. Imagine se não tivesse esse livro especial, certo? E Deus, ele nos presenteou com uma mensagem escrita. E a Bíblia é a voz de Deus falando com o sotaque humano. Salmo 119, o salmista declara aqui o seguinte: a Bíblia é o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que palavra? Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E luz para os meus caminhos. Luz para iluminar os meus passos, os meus caminhos. Como o salmista declara aí. Pode passar aí, mesmo. E agora a gente vai conhecer a Bíblia Sagrada. O que quer dizer a Bíblia Sagrada? Quer dizer livros. Esse conjunto de livros é chamado de cânon. Cânon. Simplesmente uma regra, um padrão a ser seguido. E o que é a Bíblia Sagrada? É a palavra de Deus, como declara o salmista. Como declara o salmista lá no slide anterior que a gente viu, certo? A tua palavra é o que? É lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, certo? Então a Bíblia Sagrada quer dizer livros e a palavra de Deus. E a gente vai já conhecer nos próximos slides esses livros, certo? E aí vamos ver aqui. A Bíblia Sagrada foi o quê? Foi escrita por cerca de 40 escritores, num período de 1.600 anos, homens santos, escolhidos e dirigidos pelo Espírito Santo. Homens santos, escolhidos e dirigidos pelo Espírito Santo. Isso aqui não foi um livro que um homem estava sentado e decidiu escrever, pensou, raciocinou e decidiu escrever. Não, isso aqui foi um livro sagrado, que foi escrito num período de 1.600 anos. Olha quantos anos demorou para escrever esse livro aqui. Olha quantos anos levou para nós termos esse livro aqui sagrado, especial, de Gênesis a Apocalipse. 1.600 anos. 1.600 anos foi o período que foi escrita essa Bíblia Sagrada aqui, que foi escrito esse livro especial. E quem foram os escritores da Bíblia? Foram homens santos, escolhidos e dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é composta de duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi escrito antes da vinda de Jesus Cristo. Contém 39 livros, o Antigo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito depois da vinda de Jesus Cristo e contém 27 livros. E quais são esses livros, Samuel? Aqui, ó, a Bíblia, no índice. Logo no início, ele mostra aqui esses livros pra gente, ó. Logo aqui no início, ó. Repare. Esse aqui é o Antigo Testamento, 39 livros. Quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó. Esses aqui são os livros do Antigo Testamento. São 39 livros no Antigo Testamento. E aqui embaixo nós temos aqui o Novo Testamento, que contém 27 livros. Quais são esses 27 livros? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, e assim vai até Apocalipse. Ou seja, no total da Bíblia nós temos 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ajuda sobre passagens bíblicas. A Bíblia é composta de vários livros. Cada livro é dividido em capítulos e cada capítulo em versículos. E assim como a Constituição é organizada, nossa Constituição espiritual, que é a Bíblia Sagrada, também é muito organizada. Ela é composta de vários livros,
livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada livro é dividido em capítulos e cada capítulo é dividido em versículos. Lá a gente vai ver lá no capítulo 1, no versículo 3, por exemplo, Judá gerou de Tamar e tudo mais lá, entendeu? Então é o seguinte, o número gigante aqui, quando a gente entra aqui, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, aqui, ó, gigante, aqui a gente está em quê? Qual que é o nome do livro? Crônicas, 2 Crônicas. Qual que é o capítulo? O número grande, o número maior. No caso aqui seria o 19. O que é o versículo? São esses números bem pequenininhos aqui, ó. Versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Então, assim, a Bíblia ela é organizada dessa forma. Por livros, capítulos e versículos, certo? Como é que é a separação da Bíblia Sagrada? Lucas capítulo 5, versículo 20. Eu gostei, por exemplo, de uma palavra, o Sadam leu do 5, do versículo 1 ao versículo 30, mas tem um versículo do capítulo 5 que me chamou a atenção, que foi o versículo 20. Aí como é que você vai separar? Primeiro, antes de tudo, vem um livro, com certeza vem um livro, sem colocar o livro em primeiro lugar. Você não vai colocar 25 Lucas, não. Sem colocar primeiro Lucas. Logo depois de Lucas, você tem que colocar o capítulo, que é o número gigante que a gente viu no slide anterior, e o versículo, certo? O versículo é por último, que é o 20. Naquele caso seria o Mateus, é o livro, depois o capítulo 1 e o versículo 3, certo? Isso serve para quando for apenas um versículo dentro de um capítulo. E quando for 2 versículos, por exemplo assim, Samuel, o Sadam leu do versículo 1 ao versículo 30, mas eu não gostei só do 20. Eu gostei do 20 e o 21. Você vai acrescentar uma vírgula apenas, certo? Uma vírgula para você separar. A vírgula ou ponto e vírgula são usados como separadores, permitindo que mais de um capítulo ou versículo sejam consultados de uma vez só. Porque você não somente gostou do capítulo 5, do versículo 2, mas você também gostou do capítulo 6, do versículo 7, do versículo 8, certo? Aqui tem um ponto, ó. Esse aqui é o capítulo, esses dois aqui são os versículos, certo? Os versículos você vai acrescentar uma vírgula. Antes de você colocar os versículos, você vai acrescentar um ponto indicando que esse aqui é o capítulo, certo? E o hífen. Agora, aqui a gente viu que o quê? Se eu gostei do Lucas 20 e 21, eu vou acrescentar uma vírgula. Mas eu não gostei só do 20 e do 21. Eu gostei do 21 ao 29, por exemplo. Você pode até colocar vírgula, 21, 22, 23, 24. Só que fica meio que bagunçado também, né? Gente, ó, 1 João 5:11. Ó, detalhe, ele poderia ter colocado aqui 11,12,13. Mas para organizar, ele só acrescentou um hífen, certo? E do 11 ao 13. Lembrando, gente, esse hífen aqui, ele simboliza que você ele não é uma pausa entre o 11 e o 13, é uma continuação do 11 e do 13. Porque as pessoas acham que, por exemplo, assim, eu gostei do 11 e do 24, por exemplo. Aí coloca do 11 e acrescenta o hífen, é o 24. Quando você coloca o 11 e acrescenta o hífen e coloca o 24, você tá querendo dizer que você gostou do 11 ao 24, e não do 11 e do 24. Mas eu gostei do 11 e o 24. Como a gente vê aqui, é só você acrescentar um ponto e uma vírgula. No caso do hífen, você está querendo dizer que você quer dar uma continuidade. Agora a gente vai conhecer os livros apócrifos. O que é os livros apócrifos? Os livros apócrifos, que são esses daqui, eles não têm... Esse livro aqui, ó, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, Daniel, Esther, Macabeus, quer dizer, 2 Macabeus, 1 Macabeus, Tobias, eles não possuem, eles não têm aqui, eles não estão presentes na nossa Bíblia. Eles não estão presentes na Bíblia do cristão, na Bíblia do cristão protestante. Eles são falsos. Eles são ocultos. Essas escrituras aqui não foram inspiradas por Deus. Você pode até dizer assim, Samuel, mas, por exemplo, Daniel, tem na Bíblia Sagrada também. O Daniel aqui, ele vai até o 12, ele não vai do 13. Por quê? Porque isso aqui não é um livro inspirado por Deus. É a mesma coisa que eu, por exemplo, daqui quero escrever um livro dentro da Bíblia, por exemplo.
certo? Quero escrever Samuel Aprisco, por exemplo. Quero escrever o livro do Aprisco. Foi um livro inspirado pelo Espírito Santo? Não. Foi um livro que eu escrevi, certo? Quero escrever a história do Aprisco, aí eu vou colocar depois de Daniel esse livro. Daniel vem Oséias, mas antes de Oséias eu vou colocar Aprisco, por exemplo. Bíblia, abre aí em Esther. Vê se tem o versículo 4 em Esther. Vai até o 3. Então, por quê? Porque esses livros aqui, eles não são usados na Bíblia que a gente usa, na Bíblia dos protestantes, dos evangélicos. E agora a gente vai, que é o estudo sistemático. Como assim? Esse estudo aqui, ele vai nos ajudar a gente saber organizar a leitura da Bíblia. Você pode estar falando assim, Samuel, eu quero ler a Bíblia, eu quero começar hoje mesmo a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus. Como é que você vai organizar? A primeira coisa que você tem que fazer antes de você pensar em ler esse livro aqui, que é a Bíblia Sagrada, é definir um tempo regular, certo? Definir um tempo regular. Eu quero ler a Bíblia sempre depois que eu terminar de almoçar, por exemplo. Eu quero ler a Bíblia às 6 horas, quando eu chego em casa pós-trabalho. Quero ler a Bíblia depois, no intervalo da faculdade, por exemplo. Você vai definir um tempo regular, um tempo diário, ou semanal, ou mensal. Isso é muito pessoal, a leitura da Bíblia, para que você possa ali estudar a Bíblia, fazer o estudo da Bíblia, para que você possa ler a Bíblia, entendeu? É importante ler com cautela, é importante, você meditar na Bíblia Sagrada, porque é o seguinte, uma coisa que muita gente acha, é porque eu vou ler a Bíblia. E aí, você está lendo a Bíblia ou você está meditando nela? O que adianta ler a Bíblia e não meditar? Eu estou lendo aqui, por exemplo, chorar, se lamentar, Saul. Tá, aqui, o que eu entendi disso aqui? Porque eu só estou lendo, eu não estou meditando, eu não estou memorizando, eu não estou anotando, eu não estou fazendo estudo, eu só estou apenas lendo, entendeu? A Bíblia, ela não é só para você ler, ela é para você meditar, ela é para você memorizar. O que fazer também? Primeiro, já falei, definir um tempo para a gente ler a Bíblia. Segunda coisa, orar antes de começar, agradecendo pela sua palavra e pedindo a ajuda para que Ele possa te ajudar a entender o contexto da Bíblia Sagrada. Porque é o seguinte, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela não é um simples livro. Ela não é um livro que a gente lê por ler. Ela não é um livro que a gente, hoje estou a fim de ler a Bíblia Sagrada e vou ler sem orar, sem fazer nada. Você não vai entender o que ali está escrito. Porque para entender o contexto da Bíblia Sagrada, independente da tradução, é preciso orar para que você possa entender. Senão, você pode tirar a Bíblia de contexto. Se você não entender, você pode tirar a Bíblia de contexto. Por exemplo, se você só lê e não meditar, por exemplo, naquele versículo lá que diz assim, se teus olhos te fazem pecar, arranque eles. Se tu lê aquilo ali, o que tu vai fazer? Tu vai arrancar teu olho. Porque meu olho está me fazendo pecado. Tu vai arrancar. Eu não meditei, eu não orei pedindo para Deus me ajudar a entender a Bíblia Sagrada. Eu não, só li. Entendeu? Então é importante a gente orar, meus irmãos, para que a gente venha a entender aquilo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, aquilo que realmente Deus quer para a nossa vida. E como eu falei lá no início, a Bíblia é a voz de Deus falando com um sotaque humano. Então é importante a gente entender essas coisas para que a gente possa, de fato, ali entender a Bíblia Sagrada, certo? Tem um salmo, um salmista, se eu não me engano, meus irmãos, é no versículo 18 do Salmo 119, que diz bem assim, Senhor, abra os meus olhos para que eu venha entender quais são as maravilhas da tua lei. Basicamente, versículo 18 do Salmo 119 diz bem assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu venha ver as verdades maravilhosas da tua lei. Ou seja, basicamente diz o seguinte, esse versículo aqui, Senhor, abra os meus olhos para que eu venha compreender a tua mensagem, certo? Abra os meus olhos para que eu venha entender a sua vontade comigo. Abra seus olhos para que o Senhor venha falar comigo, para que eu venha entender a sua mensagem, entender aquilo que o Senhor quer falar comigo, entender aquilo que o Senhor quer me passar, certo? Então, basicamente, eu sempre leio esse versículo aqui, tá? E importante para o Senhor, versículo 18 do Salmo 119, Se você quiser, antes de ler a Bíblia, sempre lê esse versículo, certo? Também, para que a gente possa entender.
Outra coisa, exercite, anote as suas descobertas e não tenha receio de sublinhar passagens preciosas. A minha Bíblia aqui, por exemplo, se você for abrir aqui, por exemplo, a gente vai já ver também essa parte de por onde que eu começo a ler a Bíblia, por exemplo. E aqui diz, ó, anote as descobertas, não tenha receio de sublinhar. Você pode simplesmente passar um marcador aqui, certo? Marcador de texto, como eu faço aqui, por exemplo, eu gosto muito de Provérbios. Provérbios realmente foi o livro que eu comecei a ler, o primeiro livro que eu li assim de verdade. Pode até, mas quando eu era pequeno eu li Salmos, é uma coisa que eu não entendia direito. Mas quando eu comecei a querer estudar mesmo a Bíblia, quando eu comecei a estudar mesmo para passar, para pregar o Evangelho, eu comecei por Provérbios. Aí, o que gostei? Me chamou minha atenção, versículos que chamaram minha atenção. Eu peguei o marca-texto e comecei a grifar, certo? E por quê? Porque eu exercitei a minha leitura, eu exercitei a minha meditação, eu anotei as minhas descobertas e sublinhei as passagens preciosas. No caso aqui tem várias passagens, né? Não somente uma ou duas, mas é porque Provérbios realmente mexe muito com a gente mesmo. E tente meditar, aquilo que eu falei para vocês. Tente meditar nelas durante o dia, senão se você não meditar nela, você vai, acabar fazendo uma besteira, né? Se você não meditar nela, se você só ler, eu só li, mas não vou praticar, não vou aplicar. Se você só ler a Bíblia Sagrada, você não vai pôr em prática aquilo que você aprende. Porque se eu somente leio esse versículo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se eu somente leio, eu não vou exercitar, eu tenho que meditar, eu tenho que exercitar, certo? Eu tenho que anotar, tenho que fazer um estudo para, de fato, ali, eu praticar, eu colocar em ação aquilo que eu estou lendo na Bíblia Sagrada, certo? Então, é importante que a gente meditar sempre na Bíblia Sagrada. Outra coisa, memorizar os textos bíblicos, aqueles textos que falam ao seu coração, e serão importantes para a sua vida. Pessoalmente, por exemplo, tem um salmo aqui, Salmo e Provérbios, são 2 livros que eu amo. Salmos, mexeu comigo, Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 91, certo? Então, aqueles que mexem comigo, aqueles que de fato entraram na minha mente, e é aquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida, certo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, entendeu? Então é o seguinte, o que eu fiz? O que eu fiz para me ter o Salmo 23 na minha mente? Eu defini um tempo para me estudar, orei, me exercitei, anotei, sublinhei, meditei e memorizei os textos, certo? Eu preciso memorizar a Bíblia inteira, Samuel? Não. Tem que memorizar aquilo que mexe com você, a mensagem de Deus falando com você. Por exemplo, eu não memorizei o Salmo 119, por exemplo. Eu memorizei o 23 e o 91, que mexeram bastante comigo, né? Que de vez em quando eu ouço orações desses salmos, né? Que é muito importante. Salmo 91, por exemplo, ele quebra as amarras do inimigo. O Salmo 91, ele derruba o inimigo, ele quebra as flechas, tá dizendo, né? É grande demais, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, certo? Então, assim, é realmente um salmo de poder. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás. Ou seja, é um salmo realmente de proteção, né? De vitória. Então, eu memorizei, pode passar aí, meu irmão, pode seguir em diante. Aí a gente vai entender agora, meu irmão, a importância. Não voltei um pouco, meu irmão, que estava lá na importância. A importância do estudo bíblico. Por que eu preciso estudar a Bíblia, Samuel? Primeiramente, o que um bebê faz? O bebê nasce, cresce, quando chega a 18 anos, cria uma maturidade quando chega na adolescência, né? 18 anos, depois ele passa, ele tem a capacidade ali, né? De ele estudar, arrumar um emprego,
Entendeu? Então, na fé é a mesma coisa, meu irmão. Na fé, quando a gente começa, a gente é um simples bebê, certo? A gente é um bebê espiritual, porque a gente está caminhando, a gente está aprendendo ali a crescer, a gente está, né, construindo ali pernas, construindo ali várias coisas para que a gente possa crescer, né, e ser aquilo que... Eu, por exemplo, sou adolescente, o senhor é um adulto, certo? Os irmãos lá da escolinha são crianças. Esse aqui é o processo humano. E o processo espiritual é como? Primeiramente, crescimento espiritual. Esse versículo aí do 1 Pedro 2,2, eu até anotei aqui, basicamente que a Bíblia Sagrada nos alimenta espiritualmente, certo? Ou seja, nos alimenta espiritualmente para que a gente possa crescer espiritualmente falando, entendeu? E nós criamos também o quê? Uma maturidade espiritual, maturidade de ler a Bíblia, praticar, não tirar de contexto, maturidade espiritual de você colocar em prática aquilo que ali está escrito, entendeu? E a gente tem aqui também a capacitação espiritual, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Eu criei uma capacitação espiritual, como diz aqui. É inspirada por Deus, útil para corrigir os nossos erros, as nossas falhas e realmente para que nós possamos amadurecer espiritualmente, certo? Para que a gente possa fazer as coisas certinhas e fazer principalmente a vontade de Deus, certo? Então, esse aqui é o processo. Crescimento espiritual, maturidade espiritual e a capacitação espiritual, como a gente acabou de ler em 2 Timóteo. Pode seguir adiante. E aqui é aquilo que eu falei lá no início para vocês. Pode passar tudo aí. Lembra que eu tinha dito para o senhor que, por exemplo, eu comecei, quando eu fui estudar, quando eu comecei a, de fato, estudar a Bíblia Sagrada, eu comecei por Provérbios. É que diz, ó. Esse aqui é o estudo sistemático. Eu quero começar a ler a Bíblia hoje, Samuel. Por onde que eu vou começar? 1 João, são várias alternativas aqui. 1 João, você pode começar por o Evangelho de João e Marcos, Salmos, Provérbios, que foi onde eu comecei, que mexeu comigo, Atos dos Apóstolos, Efésios, Filipenses e os demais livros da Bíblia, depois que vocês já tiveram terminado. Isso aqui é de fato, né, se vocês quiserem ler do Gênesis ao Apocalipse, ou de Mateus a Apocalipse, ou de Gênesis a Malaquias, aí é pessoal de vocês. Mas esses livros aqui, ó, são importantes para que vocês comecem, tá? A ler a Bíblia, por onde eu não sei por onde eu quero ler a Bíblia, mas eu não sei nem por onde que eu começo, Samuel. Tá aqui as indicações, certo? Se você quiser começar de Provérbios como eu, depois ir para Salmos, ou então de Salmos, depois para Provérbios, entendeu? Então, esses livros aqui são os livros os livros indicados para começar a ler a Bíblia Sagrada, porque são vários livros também, né? Então, é usado esse aqui para começar a ler a Bíblia Sagrada. Mas é claro, depois que você terminar, você já pode ler os demais livros da Bíblia, né? Se você quiser fazer um estudo, ou então até mesmo comprar, mas aí já é para quem quer ser teólogo, né? Comprar aqueles livros grandes também, que contém aqueles livros apócrifos também. Como eu falei para vocês, não são livros inspirados por Deus, mas tem sua importância no aspecto político. Os teólogos que querem estudar o período que Deus se calou, eles compram essas Bíblias que possuem esses livros para estudar essas épocas. No centro da nossa história, a tua palavra, ó Deus, conduz o nosso passo. Esse aqui é o último slide, né, minha irmã? Então é o seguinte: a tua palavra, Senhor, a tua palavra. Salmista, lá no primeiro slide, diz que a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu sempre gosto de comparar as coisas fisicamente. Se você, por exemplo, está aqui no físico, se você tiver uma mata, tudo escuro, não tiver uma lanterna para iluminar onde você está indo, você está totalmente em trevas, fisicamente falando, você vai acabar se cortando ali, pisando em algum canto que não é para você pisar, você vai acabar se perdendo,
né? Se metendo em um lugar que não é para você pisar. E espiritualmente falando, se nós estamos em trevas, nossa vida tá dando errado, tá tudo dando errado, tá tudo, tô viciado, tô no esgoto espiritual. A tua palavra, ó Deus, vai nos conduzir, porque a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés. Agora, diferente disso, se no físico você tiver uma lanterna, uma lâmpada, você vai iluminar os seus caminhos ali para que você não pise, né, algum galho, alguma coisa que machuque seu pé, algum espinho, né? Então, a Bíblia Sagrada é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então é importante a gente sempre ler a Bíblia e realmente entender a importância dela, certo?